Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais uma aula online. Hoje eu estou aqui no CT para a gente fazer uma aula um pouco diferente. Hoje a nossa aula vai ser conversando um pouco sobre os aspectos históricos do Taekwondo, como é que o Taekwondo surgiu, como é que ele se desenvolveu e chegou até o Taekwondo que a gente conhece hoje, uma modalidade olímpica, um esporte. O objetivo da aula de hoje é a gente aproveitar o momento para a gente conversar sobre esses aspectos teóricos da nossa modalidade e trabalhar com isso a nossa mente. Está sendo tão exigida nesse momento aí de isolamento, ok? Vamos começar então com o cerimonial. Hoje vai ser um cerimonial mais simples, tá? Então a gente vai fazer o cumprimento, Tcharyô, Kene. Vamos fazer a saudação às bandeiras. Kukidahayo, Kene, Barô. E vamos fazer o nosso juramento. Levantar a mão direita, repetindo comigo. Eu prometo observar as regras do Taekwondo, respeitar o instrutor e meus superiores, nunca fazer mau uso do Taekwondo, construir um mundo mais pacífico e ser campeão da liberdade e justiça. Tcharyô, Kene. Vamos começar falando sobre a história antiga do Taekwondo, a origem do Taekwondo. No ano de 670 a.C., na região onde hoje existe a Coreia, existiam 3 reinos. O menor deles, chamado Silla, era um reino que era constantemente invadido, saqueado pelos outros 2. E aí, para se defender, o rei de Silla decidiu criar uma elite de guerreiros, que eram chamados de harangues. Esses guerreiros, eles seguiam um código de honra rigorosíssimo, que aí a gente vai falar sobre os princípios, né, desse código de honra, mas esse movimento foi denominado o Harando. Esse código de honra, ele consistia nesses princípios: lealdade para com os amigos, fidelidade ao rei, respeito aos pais, nunca recuar ante o inimigo e só matar quando não houvesse outra saída. O Harando acabou tornando o reino de Silla muito forte, próspero, e com o tempo o reino de Silla conseguiu unificar os 3 reinos, né? Formando um grande reino forte. Com essa unificação dos reinos, diversos estilos de luta foram sendo criados, foram sendo desenvolvidos, dentre eles o Taekyon, que é considerado a arte marcial mãe do Taekwondo. O Taekyon, ainda hoje, alguns grupos na Coreia ainda praticam, mas é uma arte marcial assim bem matriz mesmo, e a gente tem bastante orgulho de dizer que o Taekyon é a mãe do Taekwondo, porque é uma arte marcial que trabalha muito as pernas, por isso no Taekwondo ainda se trabalha muito as pernas devido a essa origem, essa base do Taekyon. Bem, muitos séculos se passaram. Em 1910, a Coreia foi invadida pelo Japão, e o governo colonial japonês ele proibiu qualquer prática de cultura, artes marciais, vestimentas, a própria língua coreana, foi toda suprimida. Dessa forma, os coreanos eles passaram a praticar essas atividades de forma escondida, meio que na clandestinidade, mas nunca deixaram de fazer, não, mas tudo sempre escondido do controle japonês. Em 1945, quando a Coreia se tornou independente, os líderes dessas artes marciais coreanas de raiz, né, dentre elas o Taekyon, que a gente já falou anteriormente, eles voltaram a desenvolver essas artes marciais e abandonaram
a prática do karatê, que foi imposta durante os anos de ocupação japonesa, e foi nesse período que o Taekwondo ele ganhou um grande impulso. Diversas escolas foram criadas, que são chamadas como Kwans. Foi nesse período que foram criadas essas escolas. Em 1955, o então general Choi, que é o pai do Taekwondo, ele conseguiu unificar essas escolas e aí eles criaram um nome novo, uma terminologia nova para essa arte, para essa grande arte marcial de origem coreana, um produto coreano, que foi o Taekwondo. Então, assim, oficialmente, o Taekwondo ele surgiu em 1955. A gente fala da história do Taekwondo, lá do Taekwondo e tal, mas na verdade o Taekwondo, como a gente conhece hoje, ele foi criado em 1955 com essa unificação das escolas por intermédio do General Choi. E aí, né, com essa criação e dado o nome de Taekwondo, foi definido o uniforme, que é o dobo, de gola fechada, a padronização que a gente conhece hoje. Desde então, vários mestres coreanos foram mandados para o mundo afora para divulgar essa arte marcial coreana, esse produto coreano, e aí foi quando chegou aqui no Brasil. No Brasil, o Taekwondo chegou na década de 70, trazido pelo mestre San Min-cho, que fundou a primeira academia de Taekwondo aqui no Brasil, que é em São Paulo, no bairro da Liberdade, chamada Academia Liberdade. Essa academia existe até hoje, ainda é uma academia muito tradicional. Logo em seguida, outros mestres foram chegando de diversas partes aqui do Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro, um mestre que teve um grande sucesso e que ajudou muito a difundir o Taekwondo aqui no Brasil foi o mestre Yong Min Kim, que é o famoso mestre Kim. Ele ficou muito famoso porque ele participou na década de 80, tinha um programa infantil na extinta Rede Manchete, chamado Cometa Alegria. E o mestre Kim ele fazia aparições nesse programa, ensinando golpes, chutes e tal, falando sobre o Taekwondo. Isso serviu para difundir muito o Taekwondo no Brasil e explodiu no meio de praticantes na década de 80. Em 1988, o Taekwondo passou a participar das Olimpíadas. Em 88, a Olimpíada Seul, na Coreia, e o Taekwondo participou como modalidade de exibição. Em 2000, no ano de 2000, na Olimpíada de Sydney, na Austrália, aí sim, o Taekwondo passou a valer medalha no quadro, e aí foi a grande explosão, e o Taekwondo passou a ser o que a gente conhece hoje, esse Taekwondo esportivo, essa modalidade esportiva, e tem evoluído muito tecnicamente, tecnologicamente, a forma de competição, os sistemas eletrônicos e tudo, e é isso. Ainda assim, existem alguns grupos, algumas escolas, alguns indivíduos que eles que eles preferem ainda, defendem ainda o Taekwondo como forma de defesa pessoal, como filosofia de vida, e eles não concordam com o Taekwondo como modalidade esportiva. Então, por isso é que quando a gente que trabalha com uma escola de Taekwondo, a gente continua mantendo o programa das faixas, com os conteúdos e tudo, para que o praticante ele defina, ao longo da sua trajetória aí na faixa colorida, ele defina o que ele quer seguir. Se ele quer seguir uma parte mais marcial, mais como defesa pessoal, ou se ele quer seguir como competidor, como atleta e o Taekwondo esportivo. Então a gente trabalha um Taekwondo amplo, e aí depois, no decorrer do processo, das graduações, da evolução de cada um dentro da arte, vai escolher o que se encaixa melhor para si. O nosso grupo, ele se destaca, nós temos muitos atletas. Eu, como fui atleta, eu gosto muito disso. Eu não vejo, eu acho que
não tenho uma visão muito radical. Eu acho que tem espaço para o marcial, para o tradicional, mas também vejo com bons olhos a parte de competição. Eu acho que é bacana, é inclusiva, faz com que o esporte se desenvolva e o esporte consiga, ao longo do tempo, captar novos praticantes. Acho muito importante. Consigo identificar e trabalhar os dois lados. Mas há pessoas que não gostam da parte de competição, acham que desvirtua muito da arte, porque realmente a gente fala que a competição, o taekwondo competitivo, ele não reflete o que é o taekwondo. Ele é uma parte do taekwondo, mas ele não reflete completamente o que é o taekwondo. O taekwondo é algo muito mais amplo. O taekwondo ele é defesa pessoal, ele é uma filosofia de vida, e com anos e anos de prática, você acaba moldando o seu corpo, transformando o seu corpo em uma verdadeira arma, tanto para se defender como para a própria saúde. Então, essa foi a evolução do taekwondo até o que a gente conhece hoje. Essa evolução do taekwondo com essa evolução se fez necessário que algumas entidades fossem criadas. As entidades que controlam o taekwondo, elas variam de cada vertente do taekwondo. Esse taekwondo olímpico, no qual nós estamos inseridos, esse taekwondo ele tem a seguinte ordem de entidade. Acima de todos é o Kukyoon. O Kukyoon é o quartel-general do taekwondo. O Kukyoon ele fica acima de qualquer entidade, tanto entidade que preserve a tradição, o taekwondo marcial, como também o taekwondo esportivo. O Kukyoon é alheio a isso. O Kukyoon é o órgão que ele emite a certificação de faixa preta. Então, todo faixa preta, ele é legal, regular, ele tem a certificação dele pelo Kukyoon. Tem que ter a certificação pelo Kukyoon. Além disso, o Kukyoon ele também cuida da evolução técnica do taekwondo. Então, ele tem a academia do Kukyoon, que é aqui. Então, quando existe alguma mudança programática, alguma mudança de técnica, e ela é desenvolvida pelo Kukyoon e ela é passada pelo Kukyoon. Mestres, grão-mestres costumam ir à Coreia constantemente para fazer cursos de atualização e se certificam com isso. Aí nós temos a WT, que é a Federação Mundial. A WT ela é um órgão também mundial, mas ela cuida de competição. É a WT que controla o ranking, que cuida das competições, as regras de competição. E a WT ela é filiada ao COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Então, quando a gente fala em taekwondo na Olimpíada, taekwondo como modalidade olímpica, a gente fala na WT. Existem ainda a ITF, que é uma outra organização mundial, mas é um taekwondo diferente, é um taekwondo original, quando o General Choi unificou as escolas e fundou a primeira entidade internacional, foi a ITF, mas depois, por algumas divergências, foi criada a WT, e na época era chamada WTF, e há pouco tempo passou a se chamar WT. Mas hoje é engraçado que hoje já existem movimentos de aproximação, tanto da WT como da ITF. Alguns eventos as duas entidades já fizeram em conjunto. Abaixo da WT a gente tem aqui para as Américas a PATU, que é a Pan American Taekwondo Union, que é a regional, né, aqui das Américas. Então, campeonatos pan-americanos, seletivas olímpicas, tudo feita pela PATU. E
o órgão brasileiro é a CBTKD, é a Confederação Brasileira de Taekwondo. A CBTKD ela é filiada à PATU, consequentemente à WT, e ela segue os mesmos moldes de atuação. A CBTKD no Brasil também faz emissão de certificados. Faixa preta tem que ter a certificação da CBTKD, a não ser que seja de outra escola e de outra linha de Taekwondo, mas quem trabalha na linha olímpica precisa estar afiliado à CBTKD para poder estar afiliado à WT, para poder estar afiliada ao COI. E descendo aqui a nível estadual, nós temos a Federação de Taekwondo do Estado do Rio de Janeiro, que está afiliada à CBTKD, e aí é a cadeia. Hoje, todos os nossos atletas do nosso grupo são certificados por todas essas entidades que eu citei e participam dos processos de seleção, participam da seleção estadual para poder ir para campeonatos nacionais, depois os nacionais que são seletivas para campeonatos internacionais e assim vai. Esses são os órgãos que cuidam, que definem o trabalho do Taekwondo. Agora a gente vai falar um pouco do juramento do Taekwondo. O juramento do Taekwondo é um dos momentos solenes da aula do Taekwondo, feito no início da aula, nós hoje fizemos, e é um momento onde o praticante ele jura, sempre jura ao seu mestre, ao seu professor, sempre ser digno de receber os ensinamentos e que buscará seguir sempre o caminho da verdade, da paz, da justiça. É muito importante que o praticante, que o aluno entenda aquilo que ele está falando, porque aquilo ali é algo assim muito para o professor e para o mestre é muito importante. Ele recebe aquilo como uma jura, né? Uma verdade que o aluno está declarando. Então, só para a gente passar aí e comentar cada um desses tópicos aí do juramento, ele fala, eu prometo, né, observar as regras do Taekwondo. O Taekwondo, como uma instituição, ele tem ordem, ele tem regras. Então, essas regras existem dentro do dojan, existem competições e também existem fora. O praticante do Taekwondo, ele não se limita só a obedecer as regras aqui dentro, não. Em casa, na rua, ele passa a seguir uma filosofia. Respeitar o instrutor e meus superiores, fala um pouco do respeito à hierarquia, que a cada faixa você vai se tornando referencial para os faixas abaixo. Então, você quando entra num dojan para prática do Taekwondo, você entende que você tem que respeitar o teu professor, o teu mestre, aquele que está te passando ensinamento, e também os mais graduados, que também vão passar algum tipo de orientação, de ensinamento, mas essa hierarquia é que faz a coisa toda funcionar. A arte marcial, ela funciona um pouco como o militar, né? Tem aquela hierarquia, aquelas patentes e tudo, então é muito importante fazer o respeito a essa hierarquia. Depois, nunca fazer mau uso do Taekwondo. Isso aí é o básico, é o que eu falei antes. Você aprende uma luta, mas não é para usar na rua. Não é para você sair brigando e eu aprendi um chute, agora vou arranjar uma briga na rua para me mostrar esse meu chute. Isso aqui é o básico, é o que a gente já corta já na primeira aula. Quando o aluno faz juramento, ele entende isso. Ele entende que o que a gente aprende aqui é para se defender, é óbvio. Podem existir situações onde a gente vai precisar se defender, mas não é buscar, não é querer usar isso de uma maneira errada. Então, nunca fazer mau uso do Taekwondo. Construir um mundo mais pacífico, é óbvio. Se a gente voltar lá, o que a gente falou da história antiga do Taekwondo, quando os Harangues se juntaram, não era para guerrear, eles eram para se defender. A motivação principal do surgimento do Harandô foi para se defender. Era o reino de Silla, que era muito saqueado, invadido, então eles precisavam se defender.
e foi criado os harangues, né, que é do movimento Harandô. Então, a gente fala isso, embora a gente faça uma luta, eu não gosto muito do termo luta, eu gosto mais do termo de arte marcial, para buscar a paz, um mundo mais pacífico, e não, em momento nenhum, a gente está querendo brigar, ok? E por último, ser campeão da liberdade e justiça, isso aí é o que o mundo todo busca. A gente sempre, tudo que a gente faz, todo o processo filosófico da nossa arte é sempre buscando ser justo, sempre, a justiça acima de tudo. Então, esses cinco itens do juramento, eles servem justamente para o aluno seguir isso aí. Pois se todo início de aula eu estou fazendo esse juramento, eu tenho que seguir isso aí, eu estou dizendo que eu vou seguir isso aí. Então, isso é um bom caminho, um bom direcionamento para que o praticante, o aluno, siga digno para receber os ensinamentos. Quando o aluno quebra um desses tópicos aí, o professor, o mestre, tem a obrigação de corrigir, de chegar junto e conversar e corrigir e aplicar sanções para que o aluno volte a seguir esse caminho, beleza? E assim como no Harandô se tinha aqueles princípios que os guerreiros seguiam, no Taekwondo a gente também tem o nosso código de honra, né? O nosso código de conduta, e que nós chamamos de espírito do Taekwondo. Esse espírito do Taekwondo também são 5 pontos aonde o praticante, o aluno, o mestre, o professor, todo aquele que pratica a modalidade deve seguir. O primeiro é a cortesia. A cortesia, ela é a combinação da modéstia, da delicadeza, do humanismo. Isso tudo tem que estar presente dentro de um praticante de Taekwondo. O segundo é a integridade, que é o sentido de justiça, de responsabilidade que cada um tem que ter consigo e com os outros. Isso é muito importante para que você consiga se desenvolver tecnicamente na modalidade. Perseverança, isso aí é o princípio da força de vontade, do espírito de sacrifício, que é indispensável para a prática de qualquer arte marcial e também é muito importante para a vida. A gente, na arte marcial, principalmente, muitas vezes a gente cai, a gente vai fazer uma técnica, a gente não consegue e a gente cai, mas a gente sempre levanta. Essa perseverança é muito importante. Só consegue evoluir aquele que é perseverante. Aquele que não é perseverante, ele no primeiro tombo, ele desiste e não segue adiante. Outro ponto é o autocontrole. A falta de controle é o primeiro passo para a derrota. Então, muitas das vezes a gente está numa situação adversa, o Taekwondo ele ensina a gente manter a calma, a gente não se deixar levar por raiva. Então, isso é um outro ponto muito importante. Isso seja em competição ou mesmo no dia a dia dos treinos. Como eu falei, na hora de aprender uma técnica nova, às vezes está tão difícil, às vezes o corpo da gente não ajuda, a gente não tem uma flexibilidade para aquilo e tal. Aí vai a perseverança, mas principalmente também o autocontrole, para a gente poder saber com calma, porque a gente fora de controle, nada dá certo. E por último, o espírito indomável, que é onde o praticante tem que se mostrar corajoso, audaz, firme, em todas as circunstâncias. O taekwondista, ele não pode hesitar. Então, quando ele entende determinada coisa, ele tem que ir firme naquilo.
nada pode parar. Isso é muito trabalhado quando a gente faz no exame de faixa, a parte de quebramento, né? Às vezes a gente trabalha com muita criança, a gente vê as crianças na hora de fazer um quebramento de madeira, com chute ou com soco, as crianças, aquele nervoso, né? Mas geralmente não são obstáculos tão difíceis, mas ele tem um simbolismo ali que é justamente para a criança vencer aquela hesitação e demonstrar o espírito indomável. Enfim, então esses são cinco pontos, são 5 virtudes que fazem parte desse código de honra do Taekwondo, que a gente chama de espírito do Taekwondo. Agora a gente vai falar um pouquinho da graduação do Taekwondo. O Taekwondo, eu encaro o Taekwondo como a prática do Taekwondo como se fosse um curso, né? O aluno entra no primeiro período daquele curso, né, na faixa branca, e ele termina o curso dele, esse primeiro módulo do curso dele, que é o módulo de colorida, ele termina na preta, quando ele passa de colorida para preta. Esse processo todo, ele gira em torno de no nosso grupo, em torno de 450, 500 aulas. Isso dá mais ou menos uns 5 anos, mas assim, é um processo muito exigente e que não depende só de tempo, também depende de você, do praticante, e passar pelos exames de faixa. Esse processo ele se torna muito mais difícil a partir da faixa azul, do quarto GUB. Os exames ficam mais difíceis, as técnicas exigidas são mais complexas, e os exames de faixa que determinam todo esse processo, eles funcionam como marcos no desenvolvimento do aluno. Eles evidenciam os conhecimentos, as habilidades técnicas que o aluno vem executando, vem evoluindo, e essa técnica, aliado ao autocontrole, à segurança, à confiança, que é assimilado durante as aulas, o aluno demonstra nesse exame de faixa. Então, assim, é muito importante porque a gente até comenta que os exames de faixa eles funcionam dentro da arte marcial como antigamente os ritos de passagem, né, em algumas tribos. Então, é muito importante, naquele momento em que o aluno demonstra que ele já não é daquela faixa, ele já é de outra faixa. Então, são momentos muito especiais dentro da nossa prática. Eu digo que os exames de faixa são eventos muito bacanas, eu gosto muito porque a gente, assim como vê alguns alunos, alguns praticantes que no exame não conseguem demonstrar aquilo que fazem no dia a dia na aula, por nervosismo e tal, existem outros alunos que são o oposto. Eles, no exame de faixa, eles se superam, eles demonstram assim, uma força, uma superação incrível. E esses exames, o aluno, quando começa na branca e vai até a preta, são diversos exames onde o aluno vai trabalhando isso. O exame de vermelha ponta preta para preta é um exame muito rigoroso. Então, se o aluno ele não construiu, ele não conseguiu conquistar em todos esses processos, em todos esses exames, todas as habilidades e todas as qualidades necessárias para chegar lá no final, ele não consegue pegar a preta, porque o exame de vermelha ponta preta para preta é muito exigente. Então requer segurança, autocontrole, calma, e além de aspectos técnicos, porque é um exame onde você faz tudo e assim para uma bancada de mestres e grão-mestres. Então assim, é um evento assim, muito rigoroso. Existe um estudo que fala que de cada 100 pessoas que começam a praticar Taekwondo, apenas 40 chegam na faixa azul,
segue, né, da faixa azul, e desses 40 apenas um chega à faixa preta. Por isso que a gente respeita tanto a esses guerreiros que chegam à faixa preta, porque o caminho é difícil, requer uma dedicação muito forte, muito grande nos treinos, em conciliar isso à nossa vida pessoal. Então, assim, de bater palma para quem consegue chegar lá. Então, esse é o processo todo de graduação dentro do Taekwondo. E é isso aí, galera. Hoje foi uma aula curtinha, foi uma aula que eu escolhi fazer, trabalhar essa parte teórica, que eu acho importante, principalmente num momento como esse, que a gente está todo mundo em isolamento, em casa. A gente, na próxima aula, a gente vai voltar a bastante movimento, suar bastante, mas hoje eu achei que seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre esses aspectos teóricos. Lembrem-se que num momento como esse, a gente precisa continuar trabalhando o corpo, mas também trabalhar a mente. Lembre-se daquele ditado: mente sã, corpo são. Então eu quis quebrar um pouco essas aulas aí com um conteúdo mais teórico, para que a gente possa aproveitar para a gente entender um pouquinho da nossa arte, ter um entendimento maior daquilo que a gente está praticando. Muita gente a gente faz sem a gente entender, sem saber. Às vezes os pais, a família, né, que o filho está fazendo taekwondo, mas você não sabe da onde surgiu essa arte marcial, que história é essa de taekwondo. Então a gente está trazendo isso que é para que vocês possam ter mais um entendimento. Toda essa cultura oriental por trás da nossa arte, ela é muito bonita, ela edifica o nosso aprendizado, dá sentido, né, a esse processo de aprendizado. Então assim a gente vai longe. E todo esse conteúdo que foi falado hoje, ele está presente na nossa apostila. Eu vou colocar no nosso grupo do WhatsApp. Eu viro e mexe, eu publico a apostila sempre com uma nova atualização, com alguma coisinha que mudou, alguma coisa que foi acrescentada. A gente está montando um novo material, um novo capítulo falando de Punse. Então a apostila está sempre se renovando. Então hoje, assim que esse vídeo entrar no ar, eu vou publicar também no nosso grupo do WhatsApp a apostila para você dar uma olhada. Você abre um PDF, você vai abrir, você vai ver tudo isso que a gente conversou aqui hoje, que eu passei para vocês aqui, está lá na apostila, com mais alguns detalhes, para que vocês possam conhecer melhor a arte que a gente pratica. Beleza, galera? Então, até a próxima aula. Conto com os comentários de vocês aí embaixo do vídeo, que é muito importante para que a gente possa ir direcionando as nossas aulas. Volto a fazer o convite para que vocês não deixem de postar seus treinos, as suas aulas, o seu acompanhamento das aulas nas suas redes sociais. Marca lá a nossa rede social no Instagram e no Facebook, que é Renato Ruivo Taekwondo Team. E aí você marca lá para a gente também poder repostar nas nossas redes, ok? Fico muito feliz e vamos que vamos. Vamos terminar a nossa aula de hoje também com um cerimonial simples, só fazer o cumprimento. Tchariô, Kenê, saudação às bandeiras. Kukide Hayo, Kenê, Baru, Kenê. É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchô! 1, 2, 3. Taekwondo. Valeu, galera. Um abraço.